Bom dia, meus irmãos. E aí, bebê? E aí, pai? Manda um salve pros irmãos. Mas assim, Cadê a mãe? bom dia, meus irmãos. Tudo na paz. Hoje, quinta-feira, né? Dia de Corpus Christi. É um feriado aí. Ó a véia lá. Debaixo da árvore de espinhos. Pois é, meus irmãos. Hoje é dia de Corpo Cristo, né? Dia do corpo do Cristo. Que para nós seria o corpo do Messias. Mas tanto faz. Cristo e Messias tem o mesmo significado. Significa ungido, né? Mas vamos falar um pouco do corpo, né? Porque o corpo, ele tem cabeça, tem braços, tem pernas, tem tronco. Mas o corpo desse Cristo aí, que existe na terra e na humanidade, é um corpo todo desmembrado, né? Porque não existe união. O braço faz o que quer, a perna faz o que quer, o tronco faz o que quer. E ninguém obedece, né? A cabeça do corpo, que é o Messias, né? E o Messias foi bem claro, né? Que ninguém queira ser maior que ninguém, pois todos fazemos parte de um mesmo corpo, ou seja, todos nós somos irmãos. E um só é o nosso Pai, né? Que é o que está nos céus e dentro de cada um de nós. Mas enquanto não entenderem isso, enquanto não entenderem que são apenas membros de um só corpo, vai continuar a divisão, né? E essa divisão é chamada de Babilônia. É chamado de Babilônia, né? Porque as pessoas pensam que, esses que estudam as escrituras, pensam que Babilônia é só um reino. Não, todos os reinos são Babilônia. Porque todos estão destituídos da obediência ao Criador. Aí tem muitos que desassociam, né, as pessoas do povo do Pai, né? E dizem que o povo do Pai não é povo do Pai, sim povo do diabo. É não, meus irmãos, tudo é uma coisa só. Apenas o nosso Pai é um professor. Então, todo professor, quando vai ensinar as crianças, ele usa coisas didáticas, né? Tipo aqueles palitinhos, aqueles dardos. Ensina no quadro, fazendo associações e comparações, para que as crianças aprendam. Então isso é a verdade da Escritura. Tudo que está lá, do princípio ao fim, é a didática do nosso Pai para ensinar o seu povo, tanto o povo hebreu como os gentios. E o Pai ensina com didática. É o que o nosso apóstolo Pedro ensinou, é o que o apóstolo Paulo ensinou, entendeu? Mas as pessoas não compreendem, elas ficam tentando separar. Não tem como você separar as coisas do nosso Pai. Você que tem que compreender que ali foi uma didática que o Pai ensinou para pessoas primitivas e para que elas aprendessem. E nós, hoje, que não somos tão primitivos assim, aprender com mais facilidade as coisas. Por exemplo, quando o Pai fala que... Quando o apóstolo Paulo fala que nosso Pai não habita em templos, ele está querendo dizer o que com isso? Que ele não habita, literalmente. Entendeu? Como muitas pessoas acham hoje, vamos à casa de Deus. Ninguém consegue ir à casa de Deus. Você é a casa de Deus. E como que o Pai ensinou isso? Através do tabernáculo.
mandou Moisés fazer o tabernáculo de pele de animais, de ferro, de bronze, de ouro. Isso representa o quê? O corpo, representa um corpo, o corpo de uma pessoa. E é o corpo do Messias, entendeu? Quando o Espírito do Pai descia sobre o Santo do Santo, ali representava o Messias. Quando o Messias foi batizado por João Batista, o Espírito do Eterno pousou sobre ele, estava ensinando que aquele tabernáculo do passado é esse tabernáculo, o Messias, entendeu? E por que que o Pai não habita em santuários feitos por mãos de homens? É só você ler lá em Êxodo capítulo 20. No finalzinho do capítulo 20, o Pai especifica lá claramente por que que ele não habita em templos por mão de homens. Porque o Pai é simples, ele não quer uma adoração sofisticada, essa idolatria que existe no mundo hoje. O Pai é simples, ele quer uma adoração que venha do seu coração, não através de beleza ou de artifício humano. Não, ele quer uma adoração, uma reverência e um amor gratuito, sem sofisticação, sem beleza humana, sabe? Mas sem aquela beleza do teu coração, a sinceridade da tua alma. Igual era o santuário lá, o templo lá, o tabernáculo, o altar que o Pai queria. Era um altar de pedra, sem ser talhado, sem ser polido. Algo bem rústico mesmo. Ou seja, esse altar bem rústico somos nós somos pessoas rústicas. Mas nós temos que dar o louvor sincero a Ele, um louvor eterno e perfeito. Sem esperar nada em troca, mas sim por amor, reverenciar o eterno com toda a nossa gratidão. As pessoas são tolas que, em vez de elas serem gratas, elas ficam pedindo. Como se nosso Pai fosse apenas um homem que precisa que você peça para que Ele te dê. Ele não é um homem, Ele é o Criador dos céus e da terra, Criador do cosmos. Então você não precisa pedir, você tem que só ser grato, porque o que você precisa você já tem. Tudo que você precisa, meus irmãos, você já tem. Tudo que vier a mais é pela vontade e a bondade dele. Porque ele quer que você tenha um pouco mais. Mas tudo que você precisa, você já tem. Então você apenas tem que ser grato. Grato, pai, grato, mãe, pela sua bondade, pelo seu amor. Ai. Oi, meu amor. Bebê, joga isso fora. Tu não sabe nem onde era que isso tava. Então, meus irmãos, é isso. O Pai é simples. Tem muitos que pregam a simplicidade do Pai. Só que ao mesmo tempo que eles pregam o amor do nosso Pai, a simplicidade, eles começam a inventar muita história, meus irmãos. Falar coisas que não condizem com a verdade. Ficam fazendo comparações com o pecado de um e acerto de outro. Nada disso. Os que erraram já foram justificados. Porque até nós, hoje, nós temos que ser justificados pela fé no Messias. Hoje não é o Corpus Christi? Então, nós temos que ser justificados pela fé no Messias, né? E para aqueles que não entendem ainda a questão de Messias e ungido, ser justificado pela fé em Cristo, a fé no Messias, entendeu? Sem essa fé, meus irmãos, sem crer definitivamente de uma vez por todas, sem dúvidas, você jamais será perdoado pelo nosso Pai. Porque o Messias está aí para isso, para ser ser a expiação dos meus pecados, ser a expiação dos meus erros. Entendeu? Sem o Cordeiro, sem o Messias na sua vida, você jamais será perdoado. Você permanece na ira do nosso Pai. Só que tem muitas pessoas ainda que não entendem que o nosso Pai se ira todos os dias por causa do pecado do homem.
E o Messias é a salvação dessas pessoas, entendeu? Mas muitos não querem, muitos não entendem. Continuam falando contra os patriarcas, contra os profetas. Não consegue fazer uma associação de uma coisa com a outra. Pelo contrário, se cometer um erro, já é do diabo. Aí eu faço uma pergunta para essas pessoas: vocês são santos? Vocês não erram? Vocês nunca vão errar? Vocês são melhores do que os patriarcas que fizeram história? Vocês são melhores do que aquelas pessoas? Para o nosso Pai vocês não são. E se não se arrependerem dos vossos pecados, permanecem na ira. E o salário é a morte. Não existe outro salário. Me prove aí dentro da Escritura que existe outro salário para o pecador. Tanto para o Deus do deserto, que nem vocês falam que é o diabo, tanto para o Criador. Me mostra aí esse Criador de vocês aí, qual é o salário de vocês, que são pecadores. Estou falando para quem é pecador. Se existe outro salário a não ser a morte. E nem vem me dizer que é o diabo que vai dar a morte a essas pessoas, que não é. É o próprio Pai. Até o diabo será condenado. Então, se o diabo vai ser condenado, quem é que vai condenar essas pessoas? A morte eterna, senão o nosso Pai. Não existe outro salário, meus irmãos. Isso aí é querer enganar a própria consciência. É tipo mentir para si mesmo. A pessoa passa 70, 80 anos mentindo para si mesmo. Inventando um Deus, um Criador que não existe. Entendeu? Então é isso aí, meus irmãos. Hoje é o dia do corpo do Messias, né? Segundo a humanidade aí. Só que não é verdade, porque o corpo do Messias não existe. O corpo do Messias está mutilado e destroçado. Um dia, né, quando ele reunir aqueles que de fato vão herdar a vida eterna, vão herdar a salvação, talvez um dia esse corpo seja de fato um corpo. Mas hoje ele é apenas um cadáver e mutilado pelo pecado, pela desobediência das pessoas. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Robert Smith, eu sou de Rubens, eu sou de fulano de tal, eu sigo fulano de tal. Estão todos errados, estão todos perdidos. Entendeu? Ninguém faz parte do corpo do Messias. Há exceções, né? Há exceções. Há exceções e é bem pequena a exceção. Mas é isso aí, meus irmãos. Hoje eu estou aqui, feriado, a gente não foi trabalhar, né? Devido ao feriado do sistema, porque hoje eles estão dando um descanso ao gado. E a gente veio contemplar aqui a represa, o açude, que tá bem cheio, viu? Veja, aqui ó, comeu a metade da cerca do terreno aqui, ó. Aqui é o finalzinho. E olha o tanto que tem bem uns 100 metros ou mais para dentro d'água aí. Mas é isso aí, a gente fica feliz porque essa é a bênção do Pai que cai sobre a terra, né? Para molhar o fruto, molhar as árvores, a relva verde. E é isso aí, meus irmãos, medita, para e pensa, deixa de ser tolo, deixa de enganar o próprio coração com mentira, porque o diabo é sujo, ele é assim mesmo, ele faz você acreditar na mentira, pensando que é verdade. A doçura é tão grande nesse negócio que você acredita mesmo. Não tem como não acreditar, porque é mel. Toda abelha gosta de mel. Só que esse mel não é mel, é um corpo em decomposição e as borboletas estão comendo dessa carniça. É a verdade. Porque falar de amor, meus irmãos, não vai te dar a vida eterna. Levar o amor às pessoas não vai te dar a vida eterna. O que dá a vida eterna é obediência à Escritura, é obediência aos mandamentos do Eterno, que não foram erradicados. Estão aí para serem obedecidos. A essas pessoas que falam de amor, elas não defendem o Shabat,
entendeu? Elas não cumprem o dia santo do nosso Pai, de descanso. O que é que você faz no dia de Shabat? Você tem que honrar o seu próximo, amar o seu próximo, cuidar dele. Tem que fazer isso todos os dias, mas um dia é específico para isso, para você deixar de ser egoísta. Isso é uma didática do nosso Pai. O Shabat é uma didática do nosso Pai. Ele está te ensinando a não ser egoísta, e sim pensar no seu semelhante, igual a você. Mas já que você tem que trabalhar, não pode cumprir esse dia de descanso, mas que o seu salário daquele dia não seja para você, mas que seja para o seu próximo. Porque aí você vai estar praticando a justiça. Você vai estar alimentando aquele que não pode ter condições para se alimentar. Isso é uma didática. E o Pai está falando aqui, está ensinando a vocês. Não é jogando palavras ao vento, não. Entendeu? Porque isso não vem de nós, mas sim vem do Pai. Isso é meditar na lei e aprender com a lei. Era isso que o Messias fazia com a lei. Ele ensinava todas as leis, mas ninguém nunca aprendeu. Aprenderam a escravizar e a prender os corações humanos em mentiras, que é o que estão fazendo até hoje, trocando a verdade da Escritura pela doçura da mentira. É isso que vocês fazem. E fiquem na paz, meus irmãos, e espero que meditem e saiam dessa ilusão, porque saíram de uma mentira para ir para uma ilusão de mel. E o Pai não é nada disso. Fiquem na paz. Miqueias 5. Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre as nossas fortalezas, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Eles pastorearão a Assíria com a espada e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem por nossas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como aguaceiro sobre a relva. Não porá sua esperança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão forte entre rebanhos de ovelhas, leão que, quando ataca, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Sua mão se levantará contra os seus adversários, e todos os seus inimigos serão destruídos. Naquele dia, declara o Senhor, matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra. Destruirei também as cidades da sua terra e arrasarei todas as suas fortalezas. Acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra de suas mãos. Desarraigarei do meio de vocês os seus postes sagrados e derrubarei os seus ídolos. Com ira e indignação me vingarei das nações que não me obedeceram.